Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre o contexto, a estrutura, os assuntos e como foi escrita a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Contexto, estrutura, assuntos e como foi escrita a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora no ano de 2025, em setembro, mês da Bíblia, Carta aos Romanos será o livro da Bíblia a ser refletido para animar a caminhada das comunidades cristãs. Nós, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, em Minas Gerais, produzimos um texto base com o título A Praxis Libertadora da Carta aos Romanos, Justiça, Amor e Rebeldia, e uma cartilha para alimentar a caminhada libertadora, ecumênica e interreligiosa na construção de uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente, sustentável ecologicamente, democrática politicamente e responsável social e geracionalmente. Eis um segundo texto que disponibilizamos para uma justa, sensata e libertadora compreensão da carta do apóstolo Paulo às comunidades cristãs da periferia de Roma, a capital do Império Romano escravocrata. É necessário entendermos o contexto literário e histórico em que foi escrita a carta aos Romanos. Esta carta de Paulo provavelmente reúne vários escritos paulinos. Deve ter sido escrita não de uma só vez e obteve a contribuição de outras pessoas que estavam irmanadas na missão profética libertadora e de inculturação do Evangelho de Jesus Cristo. Na carta se diz que Paulo teve a ajuda de seu escrivão Tércio. A maioria das pessoas das comunidades cristãs de Roma era composta por judeus da diáspora, pessoas empobrecidas. Grande número constituía-se de escravos vindos do paganismo. Outros eram estrangeiros que vieram morar e trabalhar na grande cidade, a capital do Império. Recordemos que as primeiras comunidades cristãs eram pequenas em relação aos adeptos da religião imperial e eram comunidades ilícitas, legalmente proibidas, no Império Romano até 313 da Era Comum, ano em que o imperador Constantino, que viveu de 306 a 337, pelo Acordo de Milão, de 13 de junho de 313, assegurou a tolerância e a liberdade de culto para os cristãos em todas as colônias do Império. As comunidades cristãs não viviam em estado laico com liberdade religiosa garantida pela Constituição, como no Brasil atual. A carta não foi enviada a todas as pessoas romanas, pois Romanos diz respeito a todos os habitantes de Roma, a capital do Império, que, com a Espanha, era compreendida pelo autor de Atos dos Apóstolos como confins do mundo. A carta aos Romanos foi endereçada apenas a membros de pequenas comunidades cristãs
que tinham surgido na periferia de Roma, nas barbas do imperador, como o profeta Daniel na cova dos leões. Cutucar a onça com a vara curta era e continua sendo muito arriscado. Esta localização geográfica muito influenciou na forma de se lidar com as autoridades opressoras, pois, certamente, o sistema de controle e vigilância era aí muito mais presente e incisivo do que em longínquas colônias pouco povoadas, onde emissários do império frequentavam com muito menos frequência. E também a sedução da ideologia imperial com seus falsos valores era mais incisiva para quem estava mais próximo do epicentro do império. Sendo esse poder imperial divinizado, também existia uma idolatria profundamente enraizada, veiculada pela ideologia imperial, que apontava como subversivo político-religioso quem questionasse as ordens e as imposições do imperador, como subversivo político-religioso, o que era algo intolerável pelo sistema imperial. Provavelmente, a vida das comunidades cristãs nas periferias da capital do império era de fato um desafio imenso, pois as pessoas cristãs tinham que sobreviver nas catacumbas como milhares de terreiros do candomblé ou da umbanda, atualmente no Brasil, que são forçados a sobreviver na invisibilidade, pois se vierem à luz do dia, o risco de serem atacados e destruídos é muito grande. Conforme Suetônio, historiador romano, no ano 49 do primeiro século da Era Comum, o imperador Cláudio expulsou de Roma as pessoas fiéis do judaísmo e provavelmente também as cristãs. Priscila e Áquila, casal judeu-cristão, vítimas dessa expulsão, se exilaram em Corinto, onde se encontraram com o apóstolo Paulo, que realizava a segunda viagem missionária pelos anos 50 a 52 da Era Comum. É através de Priscila e Áquila que o apóstolo é informado sobre a situação de pessoas cristãs nas periferias de Roma. Paulo está preocupado em corrigir falsas interpretações a respeito de sua evangelização entre os pagãos, provavelmente levadas a Roma por judeus e por cristãos judaizantes. As notícias e os textos paulinos circulavam entre as comunidades cristãs. Na carta aos Romanos, Paulo aprofunda o assunto que já abordara na carta aos Gálatas. A salvação é gratuidade de Deus pela fé, não pelas obras, para toda a humanidade, sem exceção. Se compararmos Gálatas 3, 19 a 22, com Romanos, capítulo 3, versículo 20, o capítulo 7, de 7 a 13, ou Gálatas 5, de 12 a 21, com Romanos, capítulo 8, versículos de 5 a 13, veremos a grande semelhança. E em Romanos, a elucidação do assunto muito espinhoso. O caminho é acreditar em Jesus Cristo e no seu Evangelho, tornando-se seus discípulos e discípulas, o que implica em não reconhecer o imperador como Senhor e Salvador, passando a viver em comunidade, na fraternidade social, econômica, política, espiritual e ecológica, devemos dizer atualmente, inclusive. À primeira vista, a carta aos Romanos trata apenas de temas teológicos, como a salvação pela fé, graça de Deus, vida no Espírito.
Mas, prestando mais atenção na carta, o apóstolo Paulo se dedica a refletir e a orientar sobre problemas pastorais que estavam sendo desafios para as comunidades cristãs na periferia da capital do império. O apóstolo Paulo reflete e orienta também sobre como deve ser o comportamento ético das pessoas que se dizem cristãs e as anima a não deixarem que os vírus dos falsos valores da ideologia imperial se alojem nas pessoas, desumanizando-as. A carta aos Romanos deve ter sido escrita entre os anos 55 e 57 do século I da era cristã. Em Corinto, o apóstolo Paulo se preparava para viajar a Jerusalém, para levar a coleta que ele tinha incentivado junto às igrejas da Ásia, da Macedônia e da Acaia, em favor da comunidade mãe de Jerusalém. Mais do que solidariedade econômica, esta coleta buscava expressar comunhão política, pois com o gesto de partilha econômica se dizia: pensamos diferente, mas estamos juntos, em comunhão, irmanados, no seguimento do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês, cristãos de Jerusalém, ainda acreditam que a circuncisão é necessária, mas nós, cristãos de fora da Palestina, experimentamos que Deus é amor gratuito e acolhe os de fora, sem exigir deles a circuncisão. O apóstolo Paulo planejava visitar comunidades cristãs na periferia de Roma e de lá partir para a sua tão sonhada viagem para a Espanha. Na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 16 até o capítulo 8, versículo 39, não há referência a Roma ou a qualquer outra comunidade. Parece que Paulo já estava escrevendo para responder aos ataques dos cristãos judaizantes, reunindo vários escritos em uma só carta que envia à comunidade cristã de Roma. A diaconisa Febe, da igreja de Cencreia, foi quem levou a carta, sinal de que nas primeiras comunidades cristãs havia diaconisas e apóstolas, como Júnia. Portanto, a Bíblia não justifica discriminar as mulheres. Elas têm direito de serem cidadãs na sociedade e na igreja. A carta aos Romanos está estruturada da seguinte forma: uma introdução, inicialmente, uma parte teológica, depois uma parte pastoral, saudações finais. Observe que Romanos capítulo 13 está na parte pastoral da carta, o que indica que não deve ser compreendido como doutrina teológica universal, mas precisa ser compreendido dentro do contexto em que a comunidade estava vivendo e com objetivo preciso. Faz bem recordarmos que a carta aos Romanos tem feito história ao longo de quase 2000 anos. No século IV, Santo Agostinho, ao ler a carta aos Romanos, empreendeu um intenso processo de conversão. Mais tarde, no século XVI, se inspirando em Santo Agostinho e na carta aos Romanos, Martinho Lutero sentiu o apelo divino e teve a coragem e a sabedoria de promover a reforma na igreja, que estava enleada por falsificações no segmento de Jesus Cristo, como o caso do comércio de indulgências, entre muitas outras desvirtuações do Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética, comente aqui abaixo no nosso vídeo e compartilhe este programa Palavra Ética. Inscreva-se aqui no nosso canal se quiser. Que a luz e a força divina
presente em nós, nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade.